Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. No programa anterior, nós demos início à série Contradições Bíblicas, destacando 3 supostas contradições apontadas por Roger Brand. Na ocasião, falamos a respeito da primeira contradição, que foi intitulada assim: somos justificados pela fé ou pelas obras? Se você ainda não assistiu, depois volta lá e confira essa mensagem, porque isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Hoje estaremos falando a respeito da segunda suposta contradição. Essa suposta contradição diz respeito ao encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, lá na estrada de Damasco. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 8, diz que Saulo, depois ele passou a se chamar Paulo, amém? Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe autorização para ir até as sinagogas de Damasco, procurar os seguidores de Cristo e levá-los até a prisão em Jerusalém. Porém, quando se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Era uma luz tão intensa, uma luz tão forte, que ele não conseguia olhar para ela. Foi fácil não. O que aconteceu? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: quem és tu? E ele então respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Eita, que duro! Há quem diga que ele caiu do cavalo, apesar do texto dizer que caiu por terra. Porém, é bem provável que ele caiu do cavalo. Sim, por quê? Porque a cidade de Damasco, que fica na Síria, ela situa-se a 329 quilômetros de Jerusalém. Como na época não haviam outros meios de transporte, é provável que ele estava a cavalo, então faz sentido. O texto diz que os homens que viajavam com Saulo ficaram estarrecidos, ficaram mudos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. O texto diz que Saulo, ao levantar-se do chão, ele abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Ele havia ficado completamente cego. Se você prestou atenção no texto, ele diz que os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Presta bem atenção. A suposta contradição se encontra lá no capítulo 22, versículo 9 do mesmo livro, que diz que os homens que estavam com Saulo viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava com Saulo. E agora, pastor? Isso é ou não é uma contradição? Afinal de contas, eles viram ou ouviram a voz? Quer saber a resposta para essa pergunta? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes de esclarecer essas supostas contradições, eu quero te lembrar que a sua participação é super importante. Então, clica no like, e se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho, ok? Essa suposta contradição, ela pode ser facilmente refutada. A pessoa que levantou essa contradição, no caso Roger Brand, provavelmente não costumava ler a Bíblia no intuito de aprender a respeito da palavra de Deus. Não era isso que ele fazia, mas com a intenção de levantar dúvidas sobre a mesma. Eles são conhecidos como garimpeiros de contradições. É assim que esses caras são conhecidos, né? Porque eles são aquelas pessoas que eles ficam procurando erros na Bíblia para justificar porque eles não creem em Deus. Então eles não estudam a Bíblia para aprender, mas para achar erros. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, devemos levar em consideração, primeiro, o contexto bíblico,
estudar várias versões disponíveis, estudar o texto no idioma original e às vezes até algumas regras gramaticais. Nesse caso específico, está muito fácil de refutar. No capítulo 9, o texto encontra-se na terceira pessoa do singular, dando a entender que alguém que não era Paulo estava contando algo que aconteceu com Paulo. Você entendeu? Vocês conhecem a história lá do telefone sem fio? Aquela história antiga, quem é mais antigo deve conhecer. Quando uma história é contada e repassada oralmente por várias pessoas, no final ela chega toda distorcida. Começou uma história e chegou outra lá. No capítulo 22, o próprio Paulo conta o ocorrido com riquezas de detalhes. Ele fala, ou seja, no capítulo 9, a rádio peão disse: os que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. No capítulo 22, o próprio Paulo disse: os que estavam comigo viram na verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Prestou atenção? Ou seja, quando uma história é contada por terceiros, sempre se perdem detalhes super importantes. Mas, para que não fique somente em minhas palavras, vamos analisar o texto original em grego. Presta bastante atenção. O texto original usa a palavra akouo, não reparem na pronúncia, que significa a habilidade de reconhecimento de sons pelo ouvido, ou a capacidade de compreender o que é escutado. Nessa passagem, a palavra traduzida por voz é phones, com PH, que significa que os amigos de Saulo ouviram apenas o som da voz, mas não entenderam o que foi dito. Em Atos 22:9, a palavra traduzida por voz é phonem, que significa que eles não ouviram a voz com distinção suficiente para entender o que foi dito. Com isso, concluímos que os amigos de Saulo ouviram a voz, conforme Atos 9:7, mas, conforme Atos 22:9, eles não conseguiram entender o que essa voz falava. Entendemos que eles viram uma luz muito forte que ofuscou suas visões, por isso não conseguiram identificar quem falava com eles, no caso com Saulo. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e comente sobre o vídeo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser.